Escritor brasileiro ganha destaque como grande vencedor de premiação internacional de literatura. Olá, muito boa noite. Boa noite. Hoje a gente começa o jornal com a história de um brasileiro de sucesso. A gente está falando de um carioca chamado Vitor Mello, que escreveu um livro e venceu um dos mais importantes concursos internacionais. Ele venceu o Latino Book Awards. Esse brasileiro conquistou o prêmio de melhor livro de ficção. E olha, esse talento literário tem apenas 34 anos. A Eloá Orazen foi atrás dessa história e conversou com o escritor. Olha só. Quem escreve a própria história está destinado a viver e compartilhar muitos finais felizes. Você pensa logo mal de que não tem casa para onde voltar. Vitor Camargo de Mello que o diga. O brasileiro de 34 anos foi o grande vencedor da edição 2022 da International Latino Book Awards, uma premiação que acontece desde 1997 para prestigiar autores latinos. Publicações em inglês, espanhol ou português entram na disputa, que já premiou grandes nomes como Gabriel Garcia Marques e Pablo Neruda. É engraçado porque o prêmio tem essa coisa de... As principais categorias do prêmio estão voltadas para as publicações em inglês e em espanhol, porque o prêmio é voltado, claro, para o mercado norte-americano e para a publicação independente norte-americana, né, o estadunidense. Mas eu acho super cuidadoso da parte deles essa coisa de ter um espaço ali para os livros publicados originalmente em português. É um olhar até carinhoso, assim, né? Porque a gente sabe que o próprio Brasil tem uma certa narrativa de distanciamento da cultura hispanohablante, né? Campeão na categoria ficção, Vitor é o autor do livro Embaixo das Unhas, que conta a história de trabalhadores de norte a sul do Brasil submetidos a situações análogas à escravidão. Embora este seja o terceiro livro assinado pelo escritor, trata-se de seu primeiro romance. O sucesso na estreia desta categoria talvez tenha a ver com a familiaridade de Vitor com o tema. O livro ele é resultado de uma maturidade, e aí eu acho que é uma confluência, na verdade, porque tem uma maturidade de autor, né, uma maturidade literária, o fato de ser o terceiro livro. Os outros dois livros eram livros de contos. Então, apesar de ser a primeira vez que eu me propus a essa tarefa mais difícil e de uma coisa de mais fôlego, que é escrever um romance, eu também não era um autor de primeira viagem nesse sentido, eu já tinha alguma trajetória escrevendo, e aí eu acho que eu acertei em escolher tratar de um tema que eu conheço bem, que é um tema de pesquisa, que é um tema que está na família por causa da trajetória de trabalho do meu pai. Então, eu acho que aconteceu uma certa confluência aí. Tem uma maturidade de autor e tem uma familiaridade com o tema que acabou colaborando. Antes de ser o grande vencedor do Latino Book Awards aqui na Califórnia, o romance Embaixo das Unhas, de Vitor Camargo de Mello, foi também finalista do Prêmio Kindle de Literatura, outro concurso de grande relevância no setor. Apesar da chuva de elogios e prêmios, Vitor mantém a cabeça no lugar e os dois pés bem no chão. Eu não sei se muda alguma coisa, mas talvez abra algumas portas, né? Uma coisa que é bastante complicada assim, para o cenário literário no Brasil é que a gente tem um país que ainda lê menos do que poderia, sobretudo autores brasileiros contemporâneos. Não é que o país não leia absolutamente, tem a gente até que tem essa posição, não é a minha posição, eu acho que é um país que o país lê sim, mas os autores brasileiros contemporâneos, de fato, têm uma circulação pequena entre os leitores no Brasil. E abrir essas portas, é claro que pode ser uma vantagem, né? Tanto para a comunidade de brasileiros no exterior, que é grande, quanto para possíveis edições traduzidas, né? Mais do que abrir portas para si e outros autores brasileiros, Vitor quer mesmo escancarar as portas de um diálogo urgente sobre a realidade de muitos trabalhadores locais. Sucesso, para o Vitor, não é ganhar prêmios literários nem vender mais livros, mas jogar luz para um tema que lhe é caro e que custa, literalmente, muitas vidas. A gente está vivendo uma realidade no Brasil muito dura, e já não é de hoje assim que a gente vem testemunhando um projeto de desconstrução de direitos na área
do trabalho no Brasil. A gente tem uma população que está sofrendo muito, não só com desemprego, como com situações de trabalho precário. Tem todo um contexto social no Brasil, e que várias regiões do mundo participam disso também no atual momento, que está lidando com situações muito duras e situações muito complicadas no que diz respeito à garantia de direitos, a respeito às pessoas, a respeito aos trabalhadores, às classes mais baixas, às classes rurais. Então, é claro que eu tenho sim esperança de que o livro possa contribuir de alguma maneira eu não vou ser ingênuo para dizer que é a solução desses problemas, mas que pelo menos ajude a manter esses problemas na pauta, a manter esses problemas iluminados no sentido de que a gente esteja olhando para eles com a atenção devida, com o cuidado devido. Que demais, hein? Adorei essa história, estou curiosíssima para ler esse livro, adoro ler, então quando eu chegar em casa já vou pegar meu Kindle, vou baixar para poder ler e depois eu conto para vocês aqui. Conta tudo, depois eu leio e conto também. Muito e legal bom. mais ainda ter um brasileiro, né? Esse sucesso e reconhecimento internacional, né? Isso aí, viva a cultura e viva a leitura e a educação.